Eu vou assistir com vocês agora um corte desse Alessandro Loyola em uma participação que ele fez lá no Redcast, o podcast do Júnior e do Miguel. Eu confesso que eu conheço muito pouco sobre ele, já assisti alguns cortes, né? Hoje em dia tem pessoas que você conhece mais por cortes do que por outros meios. Então já assisti alguns cortes dele, sei que ele é médico e fala sobre masculinidade, mas não o conheço a fundo. É um corte um pouquinho longo, embora eu tenha feito um corte de um corte, mas eu vou tentar ser bem breve e direto aqui nos meus comentários, porque é uma crítica muito pertinente que ele faz à Red Pill, e na verdade é uma crítica que eu também já faço há anos aqui nesse canal, mas é sempre importante reforçá-la. Se a gente for se preocupar com o processo mais do que com o resultado, a gente vai se perder no processo enquanto outras pessoas constroem os resultados. Então, a gente não pode se perder no processo, você tem que dar, eu acredito que uma das funções da gente, um canal desse que tem milhares de seguidores, seria influenciar o indivíduo na autonomia de decisão, dar a ele as ferramentas cognitivas de conhecimento, fundamentação moral e deixar que ele tenha a liberdade de tomar a decisão dele. O que eu vejo muito nesse mundo hedonista e nihilista é a preocupação exagerada do indivíduo sem nunca considerar a coletividade que o circunda. É muito cômodo você se dizer fora da Matrix, mas você utilizar da Matrix aquilo que lhe convém. A gente deveria dar para esses meninos a ferramenta para que ele trabalhe dentro da Matrix, para ele alcançar o resultado que ele quer. Essas agendas todas se vocês começarem realmente a prestar atenção no macro ao invés do micro, vocês vão ver que essas agendas PUA, MGTOW, Alpha, Sigma, Red Pill, todas elas estão servindo ao mesmo inimigo ao qual elas se dizem combater. É o mesmo inimigo, é a mesma agenda. Redução populacional. Se você tem o feminismo de um lado, afastando as mulheres dos homens, por meio de uma agenda de medo e ódio, e você tem como uma terceira lei de Newton, esses outros movimentos, MGTOW, Red Pill, o que for, afastando os homens das mulheres segundo uma agenda de medo e ódio, o que você vai produzir na sequência? Isso está no seu livro. Menos crianças. Esse ano, 2022, de janeiro até outubro, nasceram 10% menos crianças no Brasil do que no mesmo período em 2018, por exemplo. Isso é redução populacional. E você acha que isso é impacto do Red Pill e MGTOW? Oi? Você acha que isso é impacto da Red Pill e do MGTOW? Não, eu digo que a agenda de redução populacional, ela vai atuar segundo, como se fosse um polvo, segundo vários tentáculos. Você vai ter o tentáculo da desconstrução de tradições religiosas, de tradições morais. Você vai ter esse impacto da cultura para tornar as pessoas infantilizadas o resto da vida, né? Você vai ter um adolescente de 50 anos de idade, vai ter essa agenda feminista, vai ter essa agenda da machosfera, vai ter a agenda de aplicação de substâncias experimentais em massa, vai ter a agenda da fome, vamos diminuir proteína, a Holanda está lá querendo caçar o direito de terra de mais de 500 fazendeiros. Isso tudo faz parte da mesma agenda. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer aqui o nosso canal, conhecer o nosso conteúdo e considerar inscrever-se. Deixe aqui também o seu comentário, o seu gostei e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que acha que a Red Pill, dentro dessa perspectiva masculinista, é suficiente por si só para libertar o homem da matriz, porque não é, meu filho, não é suficiente, como eu já venho falando há anos aqui nesse canal e vou mais uma vez enfatizar isso aqui. Quero lembrá-los também da loja que agora está apoiando aqui o canal, que ironia, né? Uma loja de semi-joias, mas eles apoiam o canal porque sabem que eu falo aqui do cisne negro, então, meu amigo, você vai dar semi-joias e joias para um cisne negro, né? Não é para qualquer mulher, seja sua mãe, sua irmã, sua tia, ou sua esposa, eventualmente, sua filha, você vai dar para o cisne negro, né? Então eles acreditam nessa mensagem do cisne negro. Você não vai sair por aí maluco, né, dando joia para qualquer mulher, né, joia e semi-joia. Para isso a Red Pill é muito útil. Então, senhores, vejam, vocês sabem, né, quem conhece esse canal aqui há mais tempo, sabe que ao longo dos anos eu tenho defendido essa filosofia Red Pill aqui, embora eu não me identifique como um Red Pill, tá? Por algumas questões, dentre algumas delas eu vou falar aqui, inclusive, nesse vídeo aqui. Vejam,
quais são os 2 aspectos da Red Pill que eu sempre destaco como os mais importantes dentro da minha leitura? O primeiro deles, a quebra do paradigma romântico. Essa idealização que os homens, né, aprenderam a fazer das mulheres como seres imaculados, muito forte no romantismo. Então a quebra desse paradigma é importante para que nós entendamos que as mulheres também são seres caídos e seres pecaminosos, tanto quanto nós, homens. De acordo com as escrituras, é basicamente isso. Então é fundamental, inclusive para que pessoas religiosas que dizem crer nas escrituras, é fundamental que nós tenhamos contato com esse aspecto da filosofia Red Pill, porque muitos religiosos, embora tenham lá as escrituras para testar isso para eles, estão tão presos no paradigma romântico que não conseguem enxergar isso. Então esse é um primeiro aspecto positivo. E um segundo aspecto muito positivo da Red Pill é exatamente dar consciência ao homem de uma sociedade misândrica, de uma sociedade anti-homem, de uma verdadeira guerra à masculinidade que existe nas culturas ocidentais hoje em dia, que conta então, essa guerra conta com o apoio da ideologia feminista, da ideologia pós-moderna, mas a gente sabe que todas essas agendas estão a serviço de quem? Da descendência da serpente, meu amigo, das elites econômicas e políticas que dominam esse mundo. E como disse lá o apóstolo Shaul, né, o apóstolo Paulo, o rabino Shaul, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então tem muita gente que confunde isso e a Red Pill, infelizmente, acaba levando muitos homens a confundir isso. Então veja, a Red Pill tem esses 2 aspectos importantes. Agora, por outro lado, meu amigo, por que é que ela por si só não é suficiente? Porque se você não fizer parte do remanescente, ou seja, se você não transcender a esfera da Red Pill, você vai continuar a ser um agente da matriz do mesmo jeito, meu filho. É isso que muito cara não entende. De fato, você vai se livrar de ter um relacionamento problemático, você vai se livrar de ter problemas jurídicos num relacionamento problemático que você venha ter com uma mulher, mas você pode correr o risco de acabar servindo essa agenda do mesmo jeito, porque é exatamente o que esse tal de Alessandro coloca. A ideia do sistema é nos dividir. A ideia do sistema é fazer com que nós nos odiemos uns aos outros. Então vejam, de fato, o feminismo hoje levou as mulheres a ter repúdio, a ter ódio, a criarem teorias absurdas sobre masculinidade, diversas teorias, enfim, de modo que muitas mulheres hoje têm raiva, competem com homens, enfim, o feminismo tem feito isso. Agora, por outro lado, as filosofias masculinistas ou neomasculinistas muitas vezes têm levado os homens ao mesmo caminho. Conquanto, como eu falei, elas libertem os homens de alguns problemas, acabam gerando no coração desses homens ressentimentos e sentimentos indesejáveis e que certamente não vão contribuir em nada para o desenvolvimento do sujeito. Simplesmente vão complicar ainda mais a vida dele. Portanto, é fundamental, e eu acho que esse deveria ser o papel dos canais masculinistas, que nós, então, ofereçamos subsídios para que os homens, então, possam ser maduros o suficiente para analisar tudo e decidir por eles mesmos. Esse é um primeiro ponto. Embora, hoje em dia, eu tenha que dizer o seguinte, eu tenho que reconhecer, pelo fato de que casamento seja algo estritamente ligado ao âmbito religioso, eu não recomendo que um homem que não tenha essa profunda visão religiosa se case. E talvez essa seja uma discordância que eu tenho com esse Alessandro. Não sei, como eu falei, não é um cara que eu conheço muito a fundo, mas eu não acho recomendável que qualquer homem hoje em dia busque se relacionar. É isso que os tradicionais e os conservadores e os religiosos não entendem. De fato, criou-se uma ambiência, meu amigo, que inviabilizou o relacionamento do ponto de vista prático. Porque vejam, se fôssemos falar de Red Pill há uns 100 anos atrás, eu seria um dos opositores. Não faria o menor sentido você falar de Red Pill há 100 anos atrás, porque a maioria das mulheres não era promíscua, pelo contrário, se casava virgem, você não tinha leis absurdas, leis draconianas, né, leis inconstitucionais ou leis absurdas que simplesmente querem criminalizar a própria masculinidade. Você tinha um ambiente social no qual a figura masculina era respeitada, né? A figura do pai de família era uma figura que tinha muito prestígio na sociedade, o trabalho que os homens exerciam na sociedade era um trabalho que tinha prestígio. Então não faria sentido falar de Red Pill há 100 anos atrás. Só que, meu amigo, a coisa foi degringolando a tal ponto, foi se degenerando a tal ponto que hoje nós chegamos em uma sociedade que faz total sentido falar de Red Pill. Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Os tradicionais, os religiosos, os conservadores. De fato, os homens inevitavelmente têm sido empurrados para um cenário hoje onde evitar um relacionamento
é quase um dever moral do sujeito que quer continuar tendo paz financeira, que quer continuar tendo paz no âmbito jurídico, que quer continuar tendo paz no âmbito psicológico. Não é simplesmente uma birra de homens fracos, de homens covardes, de homens que não têm coragem para enfrentar a vida e não estão dispostos a se relacionar. De fato, a descendência da serpente, meu amigo, conseguiu criar um ambiente que inviabilizou relacionamentos. Por outro lado, e aqui que eu falo que é uma questão muito ambígua, né, muito, enfim, uma linha tênue. Por outro lado, os homens que saem dessa matriz muitas vezes acabam se metendo numa outra porque vão exatamente para o outro polo onde esse pessoal quer que a gente esteja, meu amigo. O que Ra-Satan quer desde o início da humanidade? Destruir a humanidade, aniquilar o ser humano. E depopulação é uma forma muito tranquila de conseguir fazer isso. É óbvio, se você vai diminuir a população, chega no momento que você vai destruir essa população. E como ele coloca, existem diversos tentáculos desse projeto de engenharia social. Né? Eu não estou dizendo que Red Pill, MGTOW e essas outras masculinidades sejam exclusivamente responsáveis por isso. Não, não são. Agora, sem dúvida alguma, são filosofias que se prestam à mesma estratégia dessa agenda. Portanto, se você, insisto, não sair dessa filosofia Red Pill e passar a fazer parte do remanescente, meu filho, que realmente se libertou, inclusive espiritualmente, da matriz, você vai servir ao sistema do mesmo jeito. Tanto é que tem muitos caras, por exemplo, que se vangloriam, né? Eu não quero mais saber de relacionamento, eu não quero mais saber de mulher. Meu amigo, é muito triste nós vivemos em um contexto social atual onde relacionamento deixou de ser uma coisa interessante, onde relacionamento deixou de ser uma das formas de nós perpetuarmos a nossa espécie, de nós perpetuarmos e honrarmos os nossos antepassados. Então isso não é algo para ser comemorado, meu amigo. Imagina, você vai ter uma vida que simplesmente vai se resumir a nada. Uma existência que no final será anulada. Todo o esforço que seus antepassados fizeram para você chegar até aqui, criou-se um sistema que simplesmente inviabilizou a perpetuação dos seus antepassados. Então isso não é algo para comemorar. Isso é algo para que nós lamentemos. Só que o sujeito, quando ele está simplesmente só na Red Pill, ele continua dentro da matriz, ele não entende isso. Ele não percebe que esse discurso dele é um discurso que é exatamente o que os caras querem. Que nós aqui ou odiemos as mulheres, ou simplesmente realmente não queiramos mais ter filhos, não queremos mais dar sequência à nossa geração e honrar os nossos antepassados. Os caras atingem o que eles querem do mesmo jeito. A diferença é que agora você tem mulheres de um lado e homens de outro. Então vejam, eu não estou dizendo que a Red Pill seja algo ruim, que ela seja negativa por si só. Não, isso não é verdade. Nisso aí, tanto é que eu falo da filosofia Red Pill aqui. Agora, entendam, a Red Pill por si só não é suficiente. Eu sei que vai ter muito cara Red Pill meio revoltado comigo aqui e tal, mas meu filho, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para dizer e compartilhar com vocês a verdade. Agora, cada um lide com ela da melhor maneira possível. Então, se você quer ser um Red Pill, mas não quer fazer parte do remanescente, saiba o seguinte, meu filho, você vai conseguir se livrar de fato de relacionamentos problemáticos, de problemas jurídicos, mas você vai perder a sua alma depois. O que é pior? Você deixar de ter um relacionamento traumático, você deixar de ter problemas na área jurídica por conta de relacionamentos, mas depois perder a sua alma. O que é pior? Então, meu amigo, pelo menos faça parte do remanescente, porque se você não conseguir deixar um legado aqui de filhos, uma família, você pelo menos vai deixar um legado espiritual tal que ao final você vai salvar a tua alma. Lembre-se lá daquela parábola que o Messias, né, que Yeshua contou certa vez. Um homem muito rico diante dos seus celeiros, tenho tanta riqueza, sou um homem muito rico, vou construir outros celeiros, até que alguém chega para ele e diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E essa é a minha pergunta para você, meu amigo, que se diz Red Pill. Será que você está preparado também do ponto de vista da sua alma? Porque os teus celeiros podem estar cheios. Se você é um cara que realmente consumiu essa filosofia, você vai se livrar de muitos problemas de relacionamento, enfim. Agora, meu amigo, por outro lado, se você não realmente faz parte do remanescente, se você não tem um contato com Yeshua, com as escrituras, você vai perder a sua alma do mesmo jeito. E como eu falei, eu vou além. Hoje, infelizmente, a mensagem que eu tenho para passar é essa: se você não é uma pessoa religiosa, não é uma pessoa que tem um profundo comprometimento com Yeshua, com o Eterno, não invente de se relacionar. Porque, como eu falei, casamento é uma coisa estritamente ligada à esfera espiritual, à esfera religiosa.
Isso que as pessoas chamam de casamento hoje em dia, isso não é casamento mesmo, isso é um contrato jurídico que você vai assinar ali, você pode ter muito problema. Então vejam, não significa que reconhecer isso aqui que eu estou falando, né, que você não possa criticar o comportamento das mulheres. Claro que a gente tem que fazer críticas assim, eu faço isso aqui no canal constantemente. Agora, jamais permita que essas críticas te levem a um comportamento de ódio e de aversão por mulheres, porque senão você vai continuar na matriz do mesmo jeito. Sempre que eu critico aqui o comportamento quer das mulheres, quer dos homens, existe uma finalidade por trás disso. E que finalidade é essa? Trazê-los à reflexão a fim de que todos façamos parte do remanescente. Porque, como eu falei, não adianta nada você ser um cara red pill e se livrar nesse mundo, meu amigo, mas depois se perder no outro e continuar mesmo nesse mundo a servir a descendência da serpente, ainda que indiretamente. Então, meu objetivo aqui nesse canal sempre será compartilhar isso com os senhores. Quando eu estiver falando de masculinidade, eu sei que é uma mensagem que não agrada muito a alguns red pills, que são fanáticos, mas enfim, senhores, meu compromisso aqui não é com ninguém, a não ser com a verdade, com as escrituras, com Yeshua e com o Eterno. Portanto, despertem, saiam da matriz em todas as suas vertentes possíveis. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos abençoe.